Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Oh, Senhor, voltar a Glória a Deus, aleluia, boa noite, queridos. No nome de Jesus Cristo, está começando mais um culto de edificação da comunidade evangélica Geração Eleita, amém? E Deus preparou, como sempre, algo maravilhoso para nos entregar nessa noite. Seja bem-vindo, você e a sua família, tome o seu lugar, se acomode, porque hoje maravilhas do Senhor irão acontecer na nossa vida, amém? Glória a Deus. Você que já está pronto, já está acomodado, eu quero que você, em nome de Jesus, pegue a sua Bíblia e abra essa mesma Bíblia no livro de Jó, amém? Glória a Deus, livro de Jó, lá no capítulo 42, quero ler um texto com você, amém? Enquanto você procura, enquanto os irmãos vão se achegando, se acomodando, eu só quero lembrar você que, como os nossos cultos no meio da semana são somente pela internet, você é o responsável por criar um ambiente de culto, um ambiente propício para adoração aí na tua casa, amém? E a Deus, o nosso Senhor, o Todo-Poderoso, toda a nossa reverência, todo o nosso respeito, amém?
Então, a ordem do culto é responsabilidade tua. E eu quero pedir para você que você não permita, nem que você fique andando de um lado para outro, nem saindo, entrando da live, e que você também não permita que as pessoas fiquem andando de um lado para outro. Porque quando alguém fala conosco, nós precisamos ouvir ainda mais, sendo a pessoa do próprio Deus que irá estar falando conosco nessa noite. Amém? Glória a Deus. Então, no nome de Jesus, querido, em nome de Jesus, decida no teu coração que você vai participar de um culto nessa noite, não somente assisti-lo. Amém? Glória a Deus. Você que acabou de entrar, seja bem-vindo. Pegue a tua Bíblia, livro de Jó, capítulo 42. Quero ler um texto com você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. 42, capítulo 42. Amém? A palavra de Deus diz lá em Jeremias, capítulo 33, verso 3. Clama a mim e responder-te-ei, te revelarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então hoje Deus tem grandes coisas para nos revelar, coisas que talvez você não sabe. Eu quase certeza que você não sabe muitas. Eu tenho 30 anos de caminhada cristã, muitas das coisas que são ensinadas aqui, eu ainda não tinha o conhecimento total delas. Amém? Jó 42 diz assim, a partir do verso 1 diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que pode fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que ainda não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escuta e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso me desprezo ou menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Querido, quanto mais nós conhecemos sobre Deus, mais nós descobrimos que não sabemos nada. Quanto mais nós aprendemos sobre Deus, mais nós descobrimos que nós dependemos dele. E o quanto antes nós reconhecermos isso, melhor para nós. Amém? Então, debaixo dessa palavra, eu quero convidar você a ficar de pé na tua casa. Nós vamos orar, nós vamos derramar o nosso coração na presença do Pai. Vamos aplicar o nosso coração a buscá-lo agora, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, porque Tu és santo, Tu és justo, Tu és fiel. Meu Deus, Tu não precisaria, ó Deus, estar se importar conosco, ó Pai. Ó Senhor, mas o Senhor se importa conosco. E o Senhor preparou algo especial para nós nessa noite. E nós, ó Deus, nos colocamos diante de Ti. Ó Deus, nos submetemos, ó Deus, a Ti nessa noite. Nos prostramos diante da Tua presença, meu Deus, e reconhecemos que não somos nada sem Ti, que somos dependentes de Ti, que não somos capazes de sair do lugar sem Ti, que tudo que temos veio de Ti, que tudo que somos veio de Ti, que Tu, ó Deus, Tu, ó Pai, tem o controle de todas as coisas, Tu pode todas as coisas. Ó Senhor, no nome de Jesus, toma-nos nessa noite nas Tuas mãos e ajuda-nos. Não nos deixa perder o melhor que o Senhor preparou para nós hoje. No nome de Jesus, ó Pai, não deixa a nossa alma, Senhor Deus, ser tão forte a ponto de tirar a nossa atenção da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que caia por terra agora os pensamentos, os sentimentos, Pai, tudo aquilo que é contrário à manifestação do Senhor agora. Tudo aquilo, meu Deus, que pode nos impedir de entender, de receber, de aprender de Ti nessa noite, Pai, que seja removido no nosso coração,
Pai, confronta a nossa verdade. E no nome de Jesus, ó Pai, vê se há em nós algum caminho mau, vê se há em nós, ó Deus, algum conceito contrário, ó Deus, aos teus conceitos, contrário à tua palavra. E no nome de Jesus, ó Deus, trabalha em nós, trabalha nas nossas vidas, transforma a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, para que tu seja glorificado e exaltado. Toma a vida do meu irmão, meu Deus, toma a vida, ó Deus, da minha irmã, toma a sua casa, toma a sua família, toma esse, ó Deus, Pai, que está participando pela primeira vez, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, chama-o, ó Deus, chama a sua atenção, ó Deus, para ti, em nome de Jesus, atraia-o para ti, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, encha o nosso coração nessa noite, ó Deus, no nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Quantos podem dizer obrigado, Jesus, pela tua presença na minha vida? Amém. Vamos adorar o nome do Senhor nosso Deus. Ele é digno de ser glorificado, de ser exaltado nessa noite. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus. Oh, Pai, te adoramos, Senhor. Glória seja dada ao teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Eu creio, diga, em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Então adore Ele aí onde você está, amém? Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Então creia, aleluia. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Aleluia, então adore onde você está. Glória a Deus. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Você crê que Ele é Deus que jamais falhou e jamais falhará? O governo e o domínio está em suas mãos. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és.
estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aleluia. Aí onde você está, glorifique o nome do Senhor, porque Ele é Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus, vitorioso és. O nosso Deus é vitorioso, querido. Amém? Glória a Deus. Quero que você pegue a tua Bíblia, em nome de Jesus, e que você abra comigo agora, lá no livro de Cantares de Salomão. Quero ler um texto com você. Amém? Vitorioso és o Senhor. A palavra de Deus diz lá no Salmo 139, né? O salmista dizendo: se subo aos mais altos céus, ali tu estás. Se eu desço ao mais profundo abismo, ali tu também estás. Ninguém pode fugir, querido, da presença do Senhor, dos olhos do Senhor. Amém? Então, no nome de Jesus, reconheça que Ele é Deus. Se entregue a Ele, clame a Ele, que Ele vai se revelar para você, um Deus vitorioso. Amém? Você precisa conhecer esse Deus. Cânticos ou Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, no capítulo 8. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Se você encontrou Isaías, fica antes de Isaías. Se você encontrou, está em Salmos, depois de Salmos está em Provérbios, depois de Provérbios, Eclesiastes, depois de Eclesiastes, Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. Amém? Capítulo 8, glória a Deus. Capítulo 8, aleluia. Capítulo 8, amém. Glória a Deus. Se você encontrou, dá um glória a Deus, tão alto que eu possa ouvir daqui. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A palavra diz aqui no capítulo 8, no verso 7, diz assim: nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Eu gosto mais da outra versão, que diz que as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém oferecesse toda a sua fazenda, todas as suas riquezas, por este amor seria de todo desprezado. Amém? Glória a Deus. Amém? Querido Deus, é a pessoa mais importante que existe. É a pessoa que é responsável por tudo aquilo que nós vemos e também por tudo aquilo que nós sentimos. É a pessoa que é responsável pelas nossas vidas. E quando nós reconhecemos que nós somos dependentes desse Deus, que nós nos colocamos nas suas mãos e passamos a viver na presença dele, obedecendo a sua palavra, Deus se torna responsável pelas nossas vidas.
E a palavra de Deus diz, João 3,16, que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, mas de tal forma que Ele não poupou o seu Filho. Ele deu o seu único Filho, né? O seu Filho, para que Ele pudesse morrer por nós, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas alcançasse vida eterna. Quando Deus olha para nós, querido, nós, depois do pecado, o homem não presta para mais nada. Quando Deus olha para nós, querido, não vê nada que preste em nós. Em nós não há. Mas por causa da sua misericórdia, é esse o amor que Deus tem nos ensinado, né? Jesus, lá no capítulo 13 de João, ele fala: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, querido, tudo que nós fazemos para Deus, praticar a sua palavra, obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos, tão somente para nós é demonstrar a Ele que nós o amamos e que somos gratos por Ele ter nos amado tanto, porque foi Ele que nos amou primeiro. Amém? E esse amor, querido, que nós recebemos do Senhor, a Bíblia está dizendo aqui que as muitas águas não podem apagar. Não podem apagar. As muitas águas não podem dar sumiço. Os rios não podem sufocar esse amor. Nada pode segurar esse amor que Deus tem pelas nossas vidas. E ainda que a gente desse, o que a palavra está dizendo, ainda que alguém oferecesse todas as suas riquezas. Imagine a pessoa mais rica sobre a face da terra, ela chegando para Deus e falando assim: está aqui, ó, tudo que eu tenho, eu estou te oferecendo para pagar esse amor que o Senhor tem dispensado sobre a minha vida. A palavra está dizendo aqui que seria de todo dispensado. De todo dispensado. Você sabe por quê, querido, que seria? Porque Deus não nos ama à espera de algo em troca de nós. Deus não nos ama à espera que a gente ofereça-lhe alguma coisa, porque nós não temos nada para oferecer ao Senhor. Amém? Mas Deus nos ama, querido, e Ele espera que a gente ame a Ele, que nós amemos a Ele, não esperando algo em troca dEle, mas que a gente obedeça a palavra por amor a Ele, porque a gente reconhece que esse amor é tão grande que nada pode apagar, que nada pode sufocar, que nada do que a gente fizer ou oferecer para Deus pode pagar esse amor que Ele tem dispensado a nós. Amém? Por isso que nós, quando nós obedecemos a palavra de Deus, o que tem que mover o nosso coração não é aquilo que nós queremos, não é aquilo que nós esperamos, não é o resultado do poder de Deus, mas o que nós precisamos fazer é obedecer por amor, porque nós queremos agradá-lo com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma. Amém? Glória a Deus. E também, querido, todas as vezes que nós vamos obedecer a palavra de Deus, no quesito dízimos e ofertas, nós não temos que fazer porque nós iremos colher 100 vezes mais, ou porque nós queremos algo em troca. Não, nós temos que obedecer a palavra de Deus, porque ela diz que nós temos que fazer, e nós temos que fazer porque nós amamos ao Senhor. E a palavra de Deus que diz que quando nós amamos a Ele, nós damos com alegria, e Deus ama todo aquele que faz com alegria. Amém? Deus ama todo aquele que faz com alegria, porque nós não podemos dar nada para o Senhor, querido, que antes Ele não tenha nos dado. Amém? Então, no nome do Senhor Jesus, dízimos e ofertas, querido, nós cremos nesse princípio, porque é a forma que Deus estabeleceu para que a gente pudesse submeter as nossas finanças a Ele.
É a forma que Deus estabeleceu para que a gente possa mostrar de uma maneira prática que nós amamos mais a Ele do que as coisas. Amém? Não com loucura, como nós vemos por aí, mas com entendimento, com integridade, com alegria no nosso coração, com temor e tremor, porque isso agrada o nosso Deus. Amém? Então, dízimo, a Bíblia chama de dízimo porque é a 10ª parte daquilo que o Senhor nos dá. Nós temos que devolver para Ele. E oferta é tudo aquilo que ultrapassa essa 10ª parte. Amém? Então, no nome do Senhor Jesus, você que tem dízimo para entregar, de hoje até quinta-feira, você que tem oferta para entregar, querido, no nome de Jesus, prepare aí na tua casa. No nome de Jesus, quero orar por você agora, quero abençoar a tua vida. No nome de Jesus, como que você vai ofertar? Como que você vai dizimar, querido? Nesses dias de pandemia, você pode estar fazendo uma transferência para a igreja, para a conta da igreja. Os dados bancários estão no QR Code, estão na descrição do culto. Tem o Pix da conta da igreja também. Você pode estar fazendo um Pix para a igreja. Amém? E se de tudo ficar difícil para você, olha, no domingo o culto é presencial, você pode ir. Se você não é do grupo de risco, não está tendo sintoma e mora aqui, você pode ir no culto e levar a tua oferta, o dízimo, e entregar ali no altar de Deus. Amém? Mas se de tudo fica difícil para você, liga para nós nesse telefone que está no rodapé do vídeo, que está na descrição da live, e junto nós vamos achar a melhor forma de você colocar em prática a palavra de Deus e demonstrar de uma forma prática que você ama o Senhor, obedecendo a sua palavra e os seus mandamentos. Amém? Glória a Deus. O que eu tenho para falar para você é: a igreja não precisa do seu dinheiro, não quer o seu dinheiro. Amém? Porque, querido, Deus é quem sustenta a obra, Deus é quem sustenta as nossas vidas, até a tua. Quando nós reconhecemos, nós praticamos a palavra de Deus, para que Ele seja glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Quero que você fique de pé, nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus e consagrar a Ele aquilo que nós vamos colocar no seu altar em nome de Jesus. Amém? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Todas as coisas, Pai, tudo que temos, Pai, veio de Ti. Tudo que somos veio de Ti. O que nós sonhamos, o que desejamos, não virá de uma outra fonte senão do Senhor. Meu Deus, e com a nossa fidelidade, com a nossa submissão à Tua palavra, ó Deus, através dos dízimos e as ofertas, queremos deixar claro, explícito para todo mundo espiritual, que nós, ó Pai, Te amamos mais do que qualquer coisa. Pai, no nome de Jesus, toma a vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor Deus. Pai, aquele que tem sido fiel a Ti, meu Deus, no nome de Jesus, abençoa ele. Pai, abra os céus sobre ele, abra as portas que ele precisa, traga as notícias que ele precisa, não porque ele está pedindo algo em troca, por ele ser fiel a Ti, mas porque a Tua palavra diz que quando nós somos fiéis, o Senhor se mostra fiel a nós. Quando nós, ó Pai, entregamos, ó Deus, na casa do tesouro, que é a igreja, os dízimos e as ofertas, Tua palavra diz que o Senhor abrirá as janelas dos céus sobre nós e nos trará uma bênção maior, uma bênção que nos traga uma maior abastança. Por isso, Senhor, no nome de Jesus, Pai, tudo o que nós queremos é tão somente o cumprimento da Tua palavra em nós e que o Senhor glorifique em nós o Teu nome, Pai, no nome de Jesus Cristo. Abençoa também aquele que não tem dízimo e oferta para entregar hoje ou nesses dias, mas ele crê nesse princípio, Senhor, e se ele tivesse, estaria, Senhor Deus, de todo o coração, com o coração cheio de alegria, ofertando e dizimando. Abençoa ele para que na próxima oportunidade ele também tenha esse privilégio que nós estamos tendo hoje, no nome de Jesus. Amém? Amém, querido? Você que vai dizimar, você que vai ofertar através da transferência, através do Pix, querido.
Eu sugiro até que você faça depois do culto para que você não perca nada. Amém? No nome de Jesus Cristo. Amém? Você vai fazer através de transferência também. No nome de Jesus, que seja assim. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Vamos para o melhor de Deus nessa noite, para as nossas vidas. Amém? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Aleluia. Te agradeço. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Antes de nós darmos início à palavra dessa noite, eu gostaria de encorajar você neste momento. Desafiar você também a estar compartilhando essa live. Amém? A live, o Facebook, ele entende que a live tem que ser divulgada para muito mais pessoas através de duas coisas importantes. Quando a gente compartilha, né, quanto maior o compartilhamento, o Facebook entende que essa live ela se torna relevante. Então ele vai sugerir ela para outras pessoas, né, para grupos, e assim vai divulgar. Amém? E uma outra situação que também promove a live, eu não sei se vocês sabem, mas é essas reações que a gente tem aqui, né, no finzinho aqui, a gente tem o joinha do like, o coraçãozinho. Então todas as vezes que você motiva essas reações ali, elas promovem a live, né? Elas elevam a live dentro do Facebook. Então você pode estar mandando aí uma chuva de like, uma chuva de coraçãozinho, amém? Para estar promovendo essa live. Glória a Deus. Aleluia, amados. Amém. Então compartilhe mesmo, para que pessoas sejam edificadas através da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, assim como foi anunciado, né, na terça-feira passada, estamos aqui para estarmos complementando, né, o assunto de terça-feira passada. A gente falou sobre dons espirituais de 1 Coríntios capítulo 12. Amém? E hoje nós vamos estar entrando no assunto dos 5 ministérios. Amém? Então, abra a tua Bíblia comigo lá no livro de Efésios, no capítulo 4. Glória a Deus. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui conosco. Que você separou um tempo, né, para se dedicar a aprender a palavra de Deus. Como isso é bom, é maravilhoso. Amém? Aleluia. Fecha os teus olhos, nós vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós queremos nos derramar diante de Ti, Senhor. Reconhecemos que não somos nada sem Tua presença. Por isso estamos aqui, ó Espírito Santo, porque queremos ouvir a Tua voz. Para nós, Senhor, é um prazer estarmos assentados aos Teus pés, Jesus, e podermos, Senhor, desfrutar, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua unção. Então, tudo que nós te pedimos é que o Senhor venha sobre nós. Pai, repreenda todo o espírito de incredulidade, todo o espírito de altivez que se levanta contra o conhecimento da Tua palavra, que bata em retirada nesta hora, no poder e na autoridade do nome de Jesus, e que o Senhor leve cativo a Ti a nossa mente e o nosso coração, Deus, para que tudo aquilo que for ministrado possa ser absorvido por nossas vidas. Em nome de Jesus, alcança a vida do meu irmão, alcança a vida da minha irmã, aí aonde eles estão, em nome de Jesus. Glória a Deus, amados. Aleluia. Amém. Efésios capítulo 4, vamos fazer a leitura a partir do versículo 11 até o verso 16. Amém? Acompanhe comigo aí. Pega seu caderno, sua caneta, sua Bíblia. Aleluia. E Ele mesmo, a partir do verso 11, diz: e Ele mesmo, Ele quem? O Senhor Jesus. Amém? Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros
para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Algumas versões bíblicas vai dizer mestres. Amém? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, no qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amados. Então, olha que coisa maravilhosa, tremenda. O Senhor, Ele é perfeito. Amém? Ele não simplesmente edificou a igreja e deixou a igreja por si só, né? Ah, não, igreja, vai, agora vai. Não, como, né, a gente... como alguém que dá à luz a um filho e aí não cuida desse filho, né? Diz assim, não, vai, fica aí e se cuida sozinho, né? Não. O Senhor, Ele é maravilhoso, por quê? Porque Ele edifica a igreja e Ele traz para essa igreja uma estrutura bem ajustada, que são os 5 ministérios. Para quê? Para que essa igreja se desenvolva da melhor maneira possível. Amém? Então nós vamos falar primeiramente do propósito. O porquê que existe esses 5 ministérios? Porque precisamos entender primeiro o propósito, para poder entender a função de cada um dos 5 ministérios. Amém? Então vamos falar acerca do propósito. Qual que é o propósito dos 5 ministérios? Primeiro, a primeira coisa que diz aí no texto é o aperfeiçoamento dos santos, né? Por quê, gente? Porque nós somos parte do edifício que vai ser levantado, que é a igreja, né? A gente já ouviu algumas vezes, o Adriano até citou aqui, em algumas palavras dele, ele dizendo que nós somos como tijolinhos, né? Na edificação do prédio, né? Da igreja de Cristo. Amém? Então, primeiramente, esse tijolinho, ele precisa ser feito da melhor maneira possível. Ele precisa ser feito do melhor material. Por quê? Para ele aguentar o rojão. Para ele aguentar a estrutura que virá sobre ele. Amém? Então, o aperfeiçoamento dos santos está falando acerca de nós como ovelhas individuais do rebanho de Cristo. Amém? O Senhor está dizendo assim, olha, eu quero que cada um de vocês, quando eu olho para a igreja, eu não vejo apenas uma multidão de pessoas aglomeradas, mas eu vejo a cada um de vocês, eu vejo de maneira individual a necessidade de cada um. Então, o aperfeiçoamento dos santos, né, porque a palavra aqui santos não é o santo lá da igreja católica, não, né, como alguns podem pensar, não é isso. Quando a palavra fala santos, está dizendo daqueles que foram separados do mundo e foram separados para Deus. Então, todo aquele que faz parte da igreja do Deus vivo,
que é um cristão autêntico e verdadeiro, a palavra chama ele de santo. Amém? Então, o primeiro propósito para os 5 ministérios é que esses 5 ministérios vão aperfeiçoar individualmente cada membro do corpo de Cristo. Ou seja, cada um de nós tem uma fragilidade, cada um de nós tem uma deficiência, cada um de nós tem uma dificuldade. E aí, com a atuação dos 5 ministérios na igreja, nós teremos condições de nos tornar melhores, de sermos edificados da maneira certa na nossa própria vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aí o segundo propósito é a edificação do corpo de Cristo. Então, se cada um individualmente estiver bem, quando todos estes estiverem reunidos para tornar o corpo de Cristo, eles serão bem edificados, ou seja, a igreja estará sólida, será uma igreja que tem uma base, será um corpo de Cristo que tem firmeza. Amém? Então é esse o segundo propósito, a edificação do corpo de Cristo. Por quê? Porque a igreja de Jesus, que é a noiva de Cristo, Jesus vai vir buscar ela. A Bíblia diz que quando ele vier buscar a sua igreja, ele vai vir buscar uma igreja sem mancha e sem mácula. Então ela precisa estar bem edificada. Amém. Glória a Jesus. O terceiro propósito, unidade da fé. Né? Ele fala assim, para que todos cheguemos à unidade da fé. O que significa unidade da fé? Significa uma só visão, uma só maneira de falar, um só coração. Tudo isso está relacionado a ter unidade. Quando ele diz assim, para que todos cheguemos, né, à unidade da fé, ou seja, todos irão chegar juntos. O que a gente percebe muitas das vezes, né? Que tem uns irmãos que eles saem na frente e outros ficam para trás. E aí, o Senhor não é o desejo de Deus isso. Deus quer que todos cheguemos, ou seja, que todos se tornem um. Não quer ninguém para trás e ninguém acelerado demais. O Senhor quer todos numa unidade de fé. Amém? Glória a Deus. Quarto propósito, para que possamos alcançar, né, a perfeita varonilidade da plenitude de Cristo. O que significa isso, gente? A Bíblia está falando que Cristo, ele é a estatura do varão perfeito. Ou seja, ele é o nosso referencial. Eu já ouvi pessoas falarem assim, mas não dá para a gente viver a palavra de Deus por inteiro. É muito difícil, Deus não quer isso de nós, Deus não quer a perfeição de nós. Gente, sinceramente falando, essa pessoa, acho que ela nunca leu a Bíblia, que fala uma coisa dessa. Por quê? Porque Paulo vai dizer assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se Paulo disse isso, então não deve ter na nossa mente essa desculpa de que eu não vou me esforçar para ser alguém santo porque é muito difícil. Não, eu tenho que mirar em Jesus. Jesus é o meu exemplo, Ele é o meu referencial. Então eu tenho que pensar que na minha vida, as decisões que eu vou tomar, eu tenho que pensar, como será que Cristo tomaria essa decisão? Se Jesus estivesse aqui no meu lugar, como ele falaria, como ele se comportaria, qual que seria a reação dele? É isso que a Bíblia está nos chamando para essa responsabilidade. Nós devemos ter uma medida, porque Cristo, ele é pleno, ou seja, ele é completo. Não há falha nenhuma no caráter, no comportamento de Cristo. Então, ele é o nosso referencial. Então, nós devemos sempre olhar para ele e viver de acordo com o que ele espera que nós vivamos aqui nessa terra. Amém? Então,
fala de quem fala assim, não dá para ser perfeita, a palavra de Deus é muito difícil. Não, gente. A palavra de Deus está falando assim, ó, que a gente tem que chegar a uma perfeita varonilidade, ou seja, a uma estatura, a uma medida, assim como foi a medida de Cristo. Amém? E os ministérios vai nos ajudar a chegar nisso. 5. Para que não sejamos mais meninos. Olha que interessante aqui. O apóstolo Paulo está dizendo, ele está fazendo um contraste, né? Ele está falando que a varonilidade de Cristo, ele está falando assim, porque Cristo é a medida plena do homem adulto, do homem maduro. E aí ele está falando assim, porque tem muita gente que ainda é como um menino. São meninos espirituais. São levados por todo o vento de doutrina. E eles são muito fáceis de serem enganados por homens que com astúcia induzem ao erro. Gente, para pensar um pouco. A Bíblia diz que nos últimos dias haveria falsos mestres, haveria falsos profetas, haveriam falsos pastores. Então, nós procurarmos chegar à medida de Cristo é tudo aquilo que nós precisamos, porque se nós formos como meninos, facilmente a gente vai ser enganado. Por que você acha que uma criança acredita que Papai Noel existe, por exemplo? Porque ela não tem o conhecimento total das coisas. Então ela fica perdida. Tudo aquilo que se falar para ela, ela vai acreditar como sendo verdadeiro. Então o apóstolo Paulo vem falando assim, olha, para de ser menino. Tem muito menino dentro do meio do povo de Deus, que está sendo como alguém inconstante, está sendo levado por todo o vento de doutrina. E agora o mover de Deus é orar e todo mundo cair. Isso aí que é de Deus. Não, agora o mover de Deus está sendo todo mundo subir num monte para ver os gravetos pegar fogo. Então agora isso aí é de Deus. Não, agora o mover, né? É ficar fazendo na igreja vigília toda sexta-feira, que lá tem revelação. Não, isso aqui que é o mover de Deus. Isso é menino inconstante. E a Bíblia está dizendo assim, olha, não sejamos mais meninos inconstantes. Amém? E aí, o 6º é, para que cresçamos em tudo, no cabeça que é Cristo. Amém? Então, Cristo é o cabeça e nós devemos crescer em tudo. Olha que coisa interessante. Naquele que é o cabeça, Cristo, o corpo tem que acompanhar a cabeça, né? É o que comanda o corpo, é a cabeça. Não dá para a cabeça estar mandando um direcionamento e o corpo está querendo ir para o outro lado. Não dá para ser assim. Tem que ser de acordo com a direção que vem da cabeça, que é Cristo. Amém? E o último propósito é para que nos tornemos um corpo bem ajustado. Ou seja, o que significa isso? Um corpo que cresce da maneira certa. Porque tem muito corpo por aí crescendo de maneira desordenada. Tem muito corpo por aí que cresce demais em mistérios, em revelação, e não sabe nada de Bíblia, de base, de ensinamento bíblico. Por um outro lado, tem corpo por aí que conhece muito, tem muito conhecimento, mas não tem nada de poder de Deus, não vive nenhum tipo de manifestação, de milagre, de unção do Espírito. E o Senhor está nos chamando assim, olha, o corpo ele tem que ser bem ajustado, né? A gente tem que crescer na graça e no conhecimento. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, os 5 ministérios é o que nos ajuda como igreja a sermos esse corpo bem ajustado, onde cada membro estará se desenvolvendo da maneira certa, onde cada membro do corpo tem um dom ministerial, que a gente falou na terça-feira passada,
e sabe utilizar esses dons da maneira correta. Isso é um corpo bem ajustado. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, e aí, agora então a gente vai falar o que seriam propriamente os 5 ministérios, para que se cumpra todo esse propósito. O primeiro ministério que ele fala, e aí é aí onde que mora a grande confusão da maioria das pessoas. Porque esses 5 ministérios nada tem a ver com posição de cargo dentro da igreja, viu, amados? Não tem nada a ver com isso. Todo cristão, da mesma forma que os dons, a gente pode orar e clamar ao Senhor para que Ele nos dê aqueles dons, né? Não precisa ter um cargo, eu não preciso ser o pastor da igreja para me ter aqueles dons, não. Todo e qualquer cristão pode clamar ao Espírito para que Ele venha, para que Ele encha, para que Ele produza na vida de si mesmo aquele dom. Você pode fazer isso. Da mesma forma, os 5 ministérios não são cargos eclesiásticos. Os 5 ministérios são como que funções dentro desse corpo. Amém? Então não é cargo. Glória a Deus. Aleluia. Então a primeira coisa que você precisa entender, esses 5 ministérios não é uma hierarquia dentro da igreja. Tem gente que não é pastor, mas que tem um ministério pastoral, que eu vou explicar daqui um pouco, tá bom? Tem gente que não é diácono na igreja, mas é mestre. Entenderam? Então não faz parte de um cargo, mas faz parte de o desenvolvimento do ministério dentro do corpo de Cristo. Amém? Então o apóstolo não é aquele apóstolo que quando você pensa apóstolo, aí você fala, aquele cara lá daquela igreja. Não, não é isso, tá? O que um apóstolo é? Primeiro, a própria palavra apóstolo significa enviado, designado para fazer algo. Amém? Então, o ministério de apóstolo, primeiro, ele estabelece fundamentos. Ele estabelece fundamentos do reino de Deus na terra. Certo? Segunda coisa, ele é designado para um lugar, principalmente para se mudar uma cultura de uma localidade. Ele tem essa unção do Espírito. Quando o apóstolo chega, ele estabelece o reino de Deus naquela região. E aquela região é tomada pela cultura do reino de Deus. Isso é um apóstolo, tá? Então nós poderíamos dizer que o apóstolo, ele é um embaixador do reino de Deus na terra. E o que é um embaixador? Um embaixador, por exemplo, um embaixador vamos supor, de um país no Brasil, o que ele faz aqui no Brasil? Ele é um representante do país de onde ele veio, para que aqui ele trate de negócios de interesse do país de origem dele. E o mais interessante, sabe o que é? Por exemplo, o embaixador, vamos dar um exemplo aqui, dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, quando ele chega no Brasil, a casa onde ele mora se torna como sendo um território americano. Você sabia disso? A comida que ele come, o dinheiro que ele usa, tudo é de origem da nacionalidade da onde ele foi, da onde ele veio, por quem ele foi enviado. O sustento dele não vem daqui do Brasil. É tudo da origem, são de embaixador do reino de Deus nessa terra. O apóstolo, então, o que ele tem? Ele tem uma visão ampla do reino de Deus. O apóstolo, ele é aquela pessoa que quando ele chega, ele começa a ver, dá pra gente montar uma escola, dá pra gente fazer tal trabalho ali naquele lugar, dá pra gente ajudar tal comunidade dessa forma, entende? Porque ele tem uma visão ampla do reino de Deus.
Então ele é alguém que vai ter na mente dele muitas ideias para que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra. É natural que o apóstolo seja alguém que abra muitas igrejas. É natural. Por quê? Porque em todo lugar ele vai ver uma porta aberta para que uma igreja seja implantada. Estão entendendo? Então esse é o ministério apostólico. É alguém que tem uma visão ampla do reino de Deus. Alguém que o Senhor Deus institui como sendo um embaixador do reino dele aqui nesta terra. Então tira da sua mente essa ideia de que apóstolo é o cara lá da igreja tal, que ele é o presidente da igreja, e é por isso que ele é chamado de apóstolo. Não é isso. Amém, queridos? Glória a Deus. Segundo ministério é o ministério profeta. Os profetas. Que é diferente, gente. Esse profeta aqui, ele é diferente do dom de profeta que a gente viu na terça-feira passada, tá? Isso aqui é como um ministério. O que nós vimos lá foi um dom que o Senhor Deus dá. Aqui é como um ministério e aqui é diferente. Por quê? Porque o profeta, ele traz direção para o povo de Deus. Ele traz uma direção clara e específica. Porque o profeta, ele sabe discernir os tempos e as estações. Então o apóstolo tem uma visão ampla do reino. O profeta tem uma visão adiantada das coisas espirituais. Entende a diferença? Então o profeta, ele vem trazendo essa direção de Deus para o povo, uma direção clara, específica. Ele consegue discernir as épocas, as estações, ele consegue dizer, olha, agora é tempo de plantar, olha, agora é tempo de colher, olha, agora o tempo é da gente se afastar, agora é tempo de ajuntar, entende? Então ele é como sendo a voz de Deus na terra. E o profeta, ele exorta e ele edifica, tá? Então o profeta, ele tem uma palavra muito forte de exortação, porque ele quer promover o que no meio do povo de Deus? Conserto. Ele quer que o povo se arrependa, que o povo se conserte, se volte para o Senhor. Então ele tem muito essa palavra de exortação e de edificação. Tá vendo como é diferente do dom, né, que a gente falou na terça-feira passada? Então o profeta seria a voz de Deus na terra. O terceiro ministério, evangelista. O que o evangelista é, gente? O evangelista, ele é o amor de Deus em pessoa, né? E ele tem um amor sobrenatural pelo perdido. O evangelista, ele quer arrebanhar o mundo inteiro para Cristo. O desejo dele, a vontade dele, o sonho dele é ver a igreja lotada de gente, tá? Porque ele quer, o sonho dele é ver as pessoas se ajoelhando, se rendendo ao Senhor, confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então o evangelista, ele promove o novo nascimento. Ele promove as novas ovelhinhas de Cristo. Amém? O evangelista, então, é porta-voz de boas novas. Aleluia. Mas tem duas coisas que eu quero falar aqui em relação ao evangelista. A primeira delas é que, assim, ó, tem gente que usa deste ministério para dizer assim, o Senhor não me ungiu evangelista, então eu não tenho obrigação de falar de Jesus para meu vizinho, para as pessoas do meu trabalho, porque eu não sou evangelista, eu sou apóstolo, né? Mas isso é uma visão errada. Por quê? Porque o ide de Jesus, a vontade de Jesus é que todos nós sejamos anunciadores de boas novas. Amém? Ele falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações. Ou seja, cada pessoa que se converte está dentro desse contexto de ir e evangelizar. A diferença é que o evangelista, ele tem uma graça de Deus para evangelizar. Ele tem uma facilidade.
ele tem um desenvolvimento mais prático para evangelizar alguém que ele não conhece, tá? Mas isso não é desculpa para a gente falar assim, não, eu não tenho a unção de evangelista, então eu não preciso evangelizar quem está ao meu redor. Não, não é dessa maneira, tá, amados? O evangelista, ele apenas recebe de Deus um carisma especial, né? As pessoas olham para ele e elas têm desejo de conhecer de Deus, né? O evangelista não pode andar com a pessoa do lado dele no ônibus, que a pessoa já, antes de descer do ponto, ela já aceita Jesus. É assim que acontece, né? Só que o evangelista, ele tem tanto amor pelo perdido que às vezes ele pode se confundir um pouco com essa questão de amor, né? Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, eu vou falar um pouquinho dos pontos fracos de cada um dos ministérios, né? Aí eu estou falando primeiro dos pontos fortes. A gente vai falar que cada ministério tem um ponto fraco, que tem que trazer um equilíbrio aí, para ele conseguir desenvolver bem o ministério dele. Amém? Glória a Deus. Então o evangelista, ele é porta-voz de boas novas. O quarto são os pastores. Quem são os pastores? São aqueles cuidadores. São os apacentadores. Por quê? Porque o serviço de apacentar demanda 3 funções. Ele alimenta a ovelha, ele direciona a ovelha para onde que a ovelha tem que ir. O pastor não larga a ovelha no pasto assim e deixa ela por si só, não. Ele vai direcionando a ovelha, né? É ele que conduz a ovelha às águas tranquilas. É ele quem conduz a ovelha para o aprisco. É ele quem traz a direção para a ovelha de maneira bem específica, né? Para o casamento, para a área das finanças, para a área emocional, né? Então o pastor é aquele que cuida, aquele que alimenta, aquele que está ali envolvido emocionalmente com a ovelha, né? Então esse é o pastor, né? O pastor é aquele que acontecendo aqui alguma situação difícil, está chorando, ele abraça a pessoa e chora, e fala, meu irmão, eu estou sentindo a sua dor, vamos orar, vamos buscar Deus, né? E aí do outro lado dele tem alguém se alegrando porque ganhou alguma coisa, porque conseguiu realizar um sonho, e ele abraça a pessoa e fala, é isso aí mesmo, né? Glória a Deus, aleluia, eu sabia que você ia conseguir, porque você é demais, você é maravilhoso, né? Então o pastor é aquele que está envolvido emocionalmente com cada uma das ovelhas. Ele tem essa característica, o pastor, ele tem cheiro de ovelha, né? Ele abraça todo mundo, ele balança todo mundo, ele pega as crianças da igreja no colo e fica jogando para cima, né? Esse é o pastor, ele tem essa característica, né? De ser cuidador mesmo, de estar bem próximo de cada uma das pessoas, das ovelhinhas de Cristo. Certo, gente? E o quinto é os mestres ou doutores, né? Na minha versão bíblica fala doutores, mas na maioria das bíblias fala mestres. Quem são os mestres? São aqueles que corrigem doutrinas. Por quê? Porque, gente, a própria palavra está dizendo aqui que há muito vento de doutrina. Ou seja, tem muita coisa que está sendo interpretado de maneira errada da palavra de Deus. Então, os mestres são aqueles que se dedicam a estudar as minúcias da palavra de Deus, né? Os mestres são aqueles que se dedicam a encontrar na palavra de Deus coisas que ninguém ainda viu. Coisas que as pessoas normais, ao lerem a palavra no dia a dia, não conseguem enxergar. Mas aí o mestre vem, olha, ele fala assim, não, isso é por causa disso, Deus estabeleceu por causa daquilo. E ele vai fazendo uma ligação das coisas que estão na Bíblia e trazendo uma doutrina verdadeira e trazendo um respaldo bíblico para um ensinamento. Esses são os mestres, tá? Então ele corrige doutrina, ele ensina princípios,
E com isso, produz no meio do povo de Deus uma convicção de fé. Lembra da parte que eu falei? Para que todos cheguemos a uma unidade de fé. Por quê? Porque no meio do povo de Deus, na verdade, tem que ter uma só fé. Por exemplo, todos nós temos que crer que Jesus Cristo vai voltar. Ele prometeu que vai voltar, então ele vai voltar para buscar a sua igreja. Isso é uma convicção de fé. Ou seja, toda a igreja está sendo conduzida a crer nisso para cuidar da sua vida, para alcançar essa promessa da parte de Deus. Estão compreendendo? Glória a Deus. Então os mestres, eles são, o rabi, ele é os doutores, né? Em hebraico, mestre significa rabi. Então eles são os doutores, aqueles que se preocupam as minúcias, os detalhes, as coisas assim que a maioria das pessoas para elas é cansativo, para a maioria das pessoas é muito difícil a compreensão. Então aí Deus levanta os mestres para que eles possam ter essa característica de ir além da onde as pessoas normais chegam, na revelação da palavra de Deus. Amém? Porque a palavra de Deus não é só o que está escrito. Ela é muito mais do que apenas o que está escrito aqui. Amém? Vou falar rapidinho de alguns pontos fracos que cada um dos ministérios, se não cuidar, não exercer ele da melhor maneira possível, ele pode ficar deficiente, né? Por exemplo, o ministério apostólico, o ministério de apóstolo. Qual que é o problema? Se ele não cuidar, o apóstolo, ele tem uma grande dificuldade de prestar atenção nos detalhes. Porque como a visão dele é abrangente, é ampla, ele vê o reino de Deus de maneira ampla, sabe? É como você pegar uma maquete, né? Você pegar um mapa de uma localidade e você vê por cima das coisas, né? Então, como ele tem essa visão, então se ele não cuidar, se ele não tomar cuidado, ele vai se prender tanto a essa visão macro que ele vai perder os detalhes. Ele perde as coisas pequenas, que também são importantes, né? Como, por exemplo, a questão de um ensinamento, de uma doutrina, né? Como, por exemplo, a questão de dar atenção a alguém, alguma família da igreja. Então, tudo isso precisa ser observado. Amém? Os profetas. Qual que é o ponto fraco do profeta? O profeta, na verdade, ele tem mais de um ponto fraco. Ele tem 2 pontos fracos. O primeiro é assim, é um 8 ou 80. Ou o profeta, se ele não tomar cuidado, ele pode se tornar muito duro, muito cirrudo, muito assim, muito duro mesmo, né? De endurecido, enrijecido. E aí fica difícil ele ter relacionamento com as pessoas, porque ele é muito enrijecido. Não, porque é assim, porque né? Ou ele pode entrar numa outra vertente, que é aquele profeta que tudo é espiritual, tudo é espiritual, tudo é espiritual, tudo é um mundo espiritual, tudo é visão, tudo é revelação, tudo, entendeu? Então esses 2 pontos fracos do profeta são muito perigosos, né? Ele precisa cuidar. O evangelista, qual que é o ponto fraco do evangelista? Se ele não cuidar, ele vai começar a negociar princípios da palavra de Deus com a desculpa de ganhar alguém para Cristo. Mais ou menos assim. Ele chega no amigo dele e fala assim, vamos na igreja? Aí o amigo dele fala assim, igreja? Não sei não. Eu estava pensando em ir na festa ali das quebradas. Aí ele fala assim, vamos fazer um acordo? Eu vou contigo na festa da quebrada esse final de semana, no outro final de semana você vai comigo para a igreja. Entendeu?
E aí ele é assim, ele tem uma outra situação que ele acha que amar as pessoas é agradar elas. Muitas vezes ele quer trazer as pessoas para Cristo, querendo agradar estas pessoas, querendo que as pessoas se sintam agradáveis, assim, confortáveis para virem para Cristo. Então ele corre num sério problema de negociar princípios da palavra de Deus, em nome do amor ao perdido, né? Sendo que a palavra de Deus lá em Hebreus, no capítulo 12, se você abrir lá, você vai perceber algo muito interessante. Deus fala assim, que ele corrige a todos quanto ele ama. Então Deus faz uma relação de amor e correção. Deus coloca no mesmo nível, né? Então não existe amor sem correção. O que significa isso? Não existe amor verdadeiro e autêntico sem você demonstrar a verdade para a pessoa. Entende? Então o evangelista, ele pode escorregar nessa parte aí. Os pastores, é bem parecido o ponto fraco deles com os evangelistas. Por quê? Porque como eles estão ali intimamente envolvidos com as ovelhas, eles têm uma tendência de querer fazer todo mundo que está ao redor deles se sentirem bem. Então ele não gosta muito de contrariar as pessoas. Ele não gosta muito de causar polêmica entre as pessoas. Então ele é assim, se fulano aqui discorda do que ele está falando, ele fala assim, não, é verdade, você tem razão. Mas se o outro tem um outro ponto de vista, ele fala, não, é verdade, não, eu acho que você que está certo. Por quê? Porque ele não quer causar desconforto entre as pessoas que estão ali ao redor dele. Porque ele não quer perder ninguém. Ele fica bem se todo mundo ao redor dele estiver bem. Então ele fica nessa onda, sabe? De querer agradar todo mundo. Então na igreja, por exemplo, ele quer que todo mundo, ele quer que as pessoas cheguem no culto e eles achem um louvor lindo, que eles achem a palavra, que palavra que tocou meu coração, entende? Então isso é perigoso, por quê? Porque nem sempre Deus trabalha trazendo conforto para as pessoas. Pelo contrário, na maioria das vezes, Deus trabalha revelando verdades e as verdades incomodam. Deus muitas vezes trabalha confrontando pessoas para que elas tomem uma atitude diferente da qual elas têm andado, e isso vai causar desconforto nas pessoas, né? Então isso é um ponto muito fraco do pastor, de quem tem um ministério de pastor. E o ponto fraco do ministério do mestre é porque a Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito é quem vivifica. Ou seja, tem mestres que eles se tornam limitados. Mais ou menos assim, eles pegam um assunto, eles estudam tanto sobre aquele assunto, e eles limitam a revelação de Deus àquilo que eles estudaram. Não, Deus está falando isso, e é só isso. E aí quando ele ouve, por exemplo, um profeta pregando acerca daquele mesmo texto que ele já estudou, ele vai dizer, não é nada disso. Está tudo errado, né? Por quê? Porque ele não compreende que a palavra de Deus, como o pastor Eliel falou domingo, ela se renova, ela não é limitada, amém? A palavra de Deus, ela é imutável, mas ela não é limitada. Glória a Deus. Então o mestre, se ele não cuidar, ele se torna enrijecido também. Ele se torna endurecido também como profeta, porque não, tem que ser só daquele jeito, a tradução daquela palavra significa isso, e não tem outra revelação para aquele assunto, aquele texto que ele estudou, porque é só aquilo, né? Então o mestre tem que tomar cuidado com esse ponto fraco dele. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas olha só que coisa interessante, né? Você sabia que lá no livro de um corpo bem ajustado, lembra que nós falamos que os 5 ministérios é para que se torne um corpo bem ajustado? Ezequiel 37 fala
de um vale de ossos secos. E o profeta foi levado para aquele vale. E o Senhor pediu que ele profetizasse sobre aquele vale. Quando o profeta profetiza, ele coloca os 5 ministérios em ação. Deixa eu mudar aqui. Ele coloca os 5 ministérios em ação. Olha só, vamos ler comigo. Verso 7. Ezequiel 37. Portanto, profetizei como me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho. Os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei, e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse, profetiza o espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército grande em extremo. Aleluia. Glória a Deus. Lembra do corpo bem ajustado? Então, era um vale de ossos secos. O profeta começou a profetizar como o Espírito havia ordenado. E ele profetizou primeiramente aos ossos. Quando ele profetiza aos ossos, ele está colocando o ministério de quem em ação? O ministério do evangelista. Porque o ministério do evangelista é ministério de barulho. Você sabe que você está numa igreja de evangelista, porque é uma igreja de barulho. É tipo assim, toda semana tem campanha e tal, e aquele barulho, aquele movimento o tempo inteiro. Por quê? Porque é cheio de gente o tempo todo. Quando fala de ossos, está falando da estrutura do corpo, né? E não tem corpo de Cristo sem ter ovelha. Não é verdade? E precisa sempre de ovelhas novas, para que o corpo de Cristo vá crescendo e se expandindo. Então, quando ele profetiza aos ossos, ele está colocando o ministério do evangelista em ação. Porque ele está edificando uma estrutura. Amém? A segunda coisa que ele profetiza são aos nervos. Os nervos. E aí ele está colocando qual ministério em ação? O ministério do mestre. Porque o ministério do mestre é aquele ministério que faz ligação das coisas de Deus, das coisas da palavra de Deus. O mestre é aquele que quando ele fala, você fala assim, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Porque ele faz uma ligação das coisas que estão na palavra de Deus. Então quando ele fala de nervos, ele fala dessa ligação. Quando ele profetiza a carne, ele está falando do pastor, está colocando o ministério do pastor ali em ação. Por quê? Porque o pastor, ele é a carne, ele é as emoções ali, ele é o que dá o sustento, o movimento, né? Que é o cuidado. Amém? Glória a Deus. Então está colocando o ministério de pastor em ação. Quando ele profetiza a pele, ele está colocando o ministério apostólico em ação. Por quê? Porque a pele fala do revestimento. O revestimento que tampa as imperfeições. E o ministério apostólico, ele tem essa função. Como ele é abrangente, né? Então ele vai tampando as imperfeições, as coisas que estão, as minúcias, né? A pele vem revestindo. Então é o ministério apostólico. E por último, ele profetiza ao Espírito, que é o ministério do profeta em ação. Está profetizando ao Espírito, né? O Espírito está sendo edificado pelo ministério do profeta. Amém? Então, isso é um corpo bem ajustado. Então, por esta palavra de Ezequiel 37, você percebe que todos aqueles ministérios, eles não têm uma hierarquia. O que eles precisam é andar juntos. Uma igreja
para ela ser bem edificada, ela precisa ter em atuação esses 5 ministérios sendo exercitados, não necessariamente, por exemplo, pelo pastor da igreja ou pelo diácono da igreja, entende? Mas eles precisam estar em atuação para promover o que aconteceu aqui em Ezequiel. Se levantou um exército grande em extremo. Glória a Deus, aleluia. Então, eu queria só falar de 2 assuntos, né, que está também dentro dessa questão dos ministérios. E aí, então, a gente agora vai trazer esse assunto aqui, ó. A hierarquia eclesiástica, e vocês vão perceber que ela é diferente dos 5 ministérios. Por quê? Porque a hierarquia eclesiástica, deixa eu só falar uma coisa. No Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande com isso. Porque foram ensinados muitas coisas erradas acerca dessa hierarquia. Muito foi se misturando os ministérios com os dons, com realmente aquilo que é uma hierarquia dentro da igreja, e foi fazendo uma salada, uma miscelânea. E aí hoje dentro de algumas igrejas tem o apóstolo, e aí tem o bispo, e aí tem o pastor, aí tem o diácono, o cooperador, o evangelista, o profeta, tudo como sendo cargos de autoridade, numa hierarquia. E não funciona dessa maneira. Você quer ver uma coisa? No Brasil, por exemplo, na maioria das igrejas, quando a gente fala de presbítero, eles têm uma ideia errada acerca do que seja esse cargo. Eles pensam assim, que presbítero é um cargo de 3ª categoria, por exemplo, que seria alguém que está abaixo do pastor. Na maioria das igrejas, quando você fala em presbítero, você pensa em alguém que é quase um pastor, que ele tem até um chamado para ser pastor, mas que ele ainda não está preparado para ser pastor. Então aí algumas igrejas, o que elas fazem? Para não perder aquela pessoa, para segurar aquela pessoa na igreja, outras falam assim, é para a pessoa não ficar desestimulada, né? Para ela ficar mais motivada, pensando assim que um dia ela pode ser o pastor da igreja. Então a gente vai ungir ela presbítero. Mas de acordo com a palavra de Deus, esse ensinamento, essa ideia, essa visão está errada. E vocês vão acompanhar comigo dentro da palavra de Deus isso. Então essa seria a hierarquia correta, bíblica, dentro da palavra de Deus. Primeiro o bispo, depois o presbítero, que está na mesma categoria de pastor, tá? Presbítero não está abaixo de pastor. Eu vou mostrar isso nos textos bíblicos. O diácono e os obreiros ou cooperadores, tá? Então vamos lá, abrir Atos capítulo 20, verso 28. Atos capítulo 20, verso 28. Deixa eu só verificar a hora aqui. Dá para mim uns 10 minutinhos aí, gente, para mim encerrar o conteúdo, amém? Atos capítulo 20. Versículo 28. Acho que eu botei errado esse texto. Peraí. Estou meio embaralhada aqui agora. Cuidai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Amém? Aí 1 Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 1 ao 7, só anota, a gente não vai ler porque não vai dar tempo, ali fala
das obrigações que um bispo tem que ter. A palavra de Deus começa dizendo: aquele que almeja ao episcopado, excelente obra deseja. E aí o bispo tem que ser marido de uma só mulher, hospitaleiro, sóbrio, não dado ao vinho, não caluniador, e nananã. E ele tem todas as obrigações, todos os requisitos que alguém precisa ter para ser colocado nessa posição de bispo. E aqui no Atos 28 que a gente leu, a gente percebe que esta posição de bispo era o pastor responsável por cada igreja que estava sendo levantada ali na Ásia, ali naquela região toda ali, tá? Então o bispo, ele é o pastor principal da igreja. Amém? Aí lá em Tito também, no capítulo 1, do versículo 5 ao 10, também ali fala todas as obrigações também, todos os requisitos que o bispo precisa ter para ocupar essa posição. Amém? E aí, vamos abrir aqui em 1 Pedro, no capítulo 5. Olha só que coisa interessante, né? 1 Pedro, no capítulo 5, no verso do 1 ao 2. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também com eles, e testemunha das que participará da glória que há de ser revelada. Então presta atenção nesse texto, porque Pedro foi quem escreveu esse texto. E ele era um bispo da igreja, tá? E ele está se colocando também na posição de presbítero, porque aqui você percebe, já por esse texto você percebe que presbítero não está numa posição de terceira categoria, porque o próprio Pedro se coloca como sendo um também no meio dos presbíteros. Então, o bispo da igreja, o que ele é? A palavra bispo, do grego, significa primus inter pares, que significa o primeiro entre os iguais. Tá? Então, existe aqui os presbíteros, que são os pastores. É isso que Pedro está falando aqui. Nesse texto que nós acabamos de ler, é exatamente isso que o Pedro está falando. Ele está falando que ele é o bispo, como um pastor presidente da igreja, mas que ele também está como os iguais, no sentido de que ele é o primeiro, mas ele é como os iguais. Entende? Então, por isso que a geração eleita, a gente não usa essa nomenclatura de bispo, né? Mas a gente tem a nomenclatura de pastor presidente da igreja, que é o bispo. No caso, o pastor José Francisco. Amém? Estão compreendendo? Então, ele é o primeiro entre os iguais. Certo, gente? Então, dentro desse texto, a gente pode perceber que presbítero está na mesma qualidade de pastores. Olha aqui o que diz. 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, no capítulo 4. Jesus, me ajuda aqui. Vocês já perceberam que quando eu pego o tempo, assim, tá muito avançado, eu fico meio desesperada, né, para terminar. Eu sou muito preocupada, gente, com o horário. Meu Deus do céu, me dá um nervoso. Mas Jesus vai me curar desse nervoso, né? Vai orando aí, intercedendo pela minha vida, porque eu careço das tuas orações. Aleluia. 1 Timóteo, no capítulo 4, olha só o que Paulo fala para Timóteo. No verso 14. Não desprezes o dom que há em ti,
o qual te foi dado por profecia. Olha só o ministério do profeta. O qual foi te dado por profecia, com a imposição das mãos de quem? Dos presbíteros. Então, quando Paulo fala aqui presbítero, não está falando daqueles obreirinhos, daquele que fica lá na portaria, como algumas igrejas colocam, né? Ah, não, é só um presbítero, é aquele que fica lá no estacionamento. Não. O presbítero é aquele que impunha as mãos, ou seja, eram os pastores da igreja. Só os pastores da igreja tinham autoridade para impor a mão sobre a cabeça das pessoas para ordenar alguém a algo. Certo, gente? Então, essa ideia essa ideia de que presbítero está abaixo de pastor está equivocada. Certo? O presbítero são os pastores da igreja. Certo? O terceiro é os diáconos. Lá em Atos, no capítulo 6, você não precisa abrir, só anota. Do verso 1 ao 6, vai dizer o quê? Que existia começou a haver uma confusão ali na igreja, porque tinha uma classe de viúvas que não estavam sendo assistidas pela igreja, porque a igreja já ajudava os órfãos e as viúvas na igreja primitiva. E ali começou a acontecer uma reclamação por parte de uma classe de viúvas que não estavam sendo assistidas. Então, eles tiveram um discernimento. Eles falaram assim, olha, vamos escolher 7 homens íntegros, tementes a Deus, que têm bom testemunho e cheios do Espírito Santo, para que eles se tornem diáconos. Por quê? Porque eles vão servir a mesa, ou seja, eles vão ajudar a alimentar essas viúvas. Então, o serviço do diaconato é aquele que serve na igreja. Amém? Não apenas em uma área específica, mas de forma abrangente. São os diáconos, tá? Então, ali foi quando foi... E aí, lá em 1 Timóteo, no capítulo 2... Vamos abrir aqui. Já estamos em 1 Timóteo, né? Não é capítulo 2 não, gente. É no capítulo 3. Eu anotei errado esse texto aqui. É no capítulo 3. Aqui, ó. A partir do versículo 8. 1 Timóteo 3, 8, vai falar de tudo aquilo que o diácono deveria fazer dentro da igreja. Todos os requisitos que ele deveria ter para ser colocado naquela posição de diácono. Inclusive no verso 10, se você acompanhar aí, 1 Timóteo 3, 10, fala assim, ó, também estes sejam primeiro provados e depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Olha só, então a palavra de Deus coloca o diácono como uma posição em que ele tem que estar irrepreensível, ele deve passar por aprovação da igreja para ele ocupar esse cargo na igreja. É isso que está falando aqui. Aí no verso 11 fala assim, ó, da mesma forma as mulheres sejam respeitáveis, não caluniadoras, sóbrias, fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, governem bem os seus filhos, suas próprias casas. Então, nesse texto aqui do verso 11, a gente percebe que na igreja primitiva, quando ele fala assim, ó, da mesma maneira as mulheres, está falando assim, as mulheres que estavam na posição de diaconisas da igreja. Então, aí pegou um monte de gente que fala assim, não, mulher não tem que ter cargo nenhum dentro da igreja, mulher tem que só ficar quieta lá no canto dela. Não. Se você observar bem no verso 11, ele vem descorrendo ali todas as obrigações que deve ter o bispo, depois o diácono. Aí ele fala, e da mesma forma as mulheres. As mulheres, qual mulheres? As mulheres que também estavam ali para exercer aquele cargo de diaconato na igreja, elas deveriam ter também esses requisitos que ele vai dizer aqui. Estão compreendendo?
Glória a Deus. E aí a quarta hierarquia seria de obreiros e cooperadores, né? A gente percebe vários textos bíblicos, o apóstolo Paulo saudando os cooperadores. Eu quero saudar o cooperador tal, da igreja tal, né? 2 Timóteo 2, não é 2,15 não. Eu acho que é segundo. Qual que é aquele texto, amor, que fala assim que apresenta-te como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra de Deus. É esse texto. Quem souber, me ajuda aí, coloca aí nos comentários, por favor. Procura apresentar-te aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Aqui, é 2 Timóteo 2,15, é isso mesmo. Não está errado não, está certo. Eu que estou aqui achando que está errado e não está. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E aí depois ele vem discorrendo aqui tudo que o obreiro precisa ter, os requisitos do obreiro. Amém? Glória a Deus. Então essa é a hierarquia dentro da igreja. E aí eu queria conversar com vocês 5 minutinhos sobre essa pergunta aqui para a gente encerrar, né? E aí, será que existe pastora na igreja? Né? Aqui eu coloquei 3 textos bíblicos. 1 Coríntios 11, do verso 1 ao 16. 1 Coríntios 14, do verso 26 ao 40. E 1 Timóteo 2, do verso 1 ao 15. Você vai anotar esses textos. E depois eu gostaria que você lesse eles, para você ter uma melhor compreensão daquilo que eu vou dizer agora. Amém? Mas o fato é que, aqui em 1 Coríntios 11, Paulo começa dizendo que Cristo, que o homem é a cabeça da mulher, e Cristo é a cabeça do homem, e Deus é o cabeça de todos, né? No verso 3 ele vai falar sobre isso. Aí ele vai dizer assim, a mulher que ora e profetiza, verso 5. Então quando ele fala assim, a mulher que ora e profetiza, não faça isso de forma desonrosa. Quando ele fala assim, a mulher que ora e profetiza, ele já está dando um sinal de que a mulher dentro da igreja, ela não fica calada. Ela ora e profetiza, tá? Aí, só que daí ele fala a respeito do véu, que ela não pode ter o cabelo tosqueado, ela tem que usar o véu, né? Eu precisaria de um tempo para poder explicar sobre o que significa isso. Em outro momento eu explico, agora eu não vou explicar. Mas o fato é que no verso 5, ele deixa bem claro, no verso 10. No verso 10 desse texto ele fala assim, que o véu é como um sinal de autoridade. Por quê? Porque a mulher deveria orar e profetizar debaixo da sua autoridade, ou seja, debaixo da cabeça dela, que é o homem. Estão compreendendo? E aí no verso 16, ele deixa algo muito interessante no final, ele fala assim, porque acerca desse assunto eu não quero ser polêmico, porque isso não é o costume da igreja de Deus, se tornar polêmica, né? Então, esses textos aqui que eu citei, são textos que muitos usam para dizer que não existe pastora dentro da igreja, que mulher tem que ficar calada, que Deus não autorizou a mulher a ensinar na igreja, Deus não autorizou a mulher a exercer cargo de liderança na igreja, que a mulher tem que se limitar só a cuidar dos filhos dentro de casa. Mas se você observar bem e ler esses textos, dentro dessa visão que eu estou te passando, você vai compreender que a interpretação desses textos não é de acordo com como essas pessoas dizem. Por quê? Porque nesse texto de 1 Coríntios 11, o que Paulo quer dizer, diante de todo o contexto do que está sendo relatado ali,
é que a mulher ora e profetiza, porém ela deve ter sobre a sua cabeça um sinal de autoridade, ou seja, ela deve fazer isso debaixo da autoridade do marido. É isso que ele fala lá, observa bem que você vai perceber isso. Nesse texto de 1 Coríntios, no capítulo 14, e aí lá do verso 26 ao 40, o que fala lá? Lembra que no capítulo 12, ele fala acerca dos dons espirituais. No capítulo 13, ele fala acerca do amor, né? E no capítulo 14, ele vem tratar uma situação. Por quê? Porque estava tendo muita confusão no meio do culto. Por causa das manifestações dos dons espirituais, estava todo mundo falando ao mesmo tempo. Estava todo mundo querendo fazer tudo na igreja e o culto estava virando um tumulto. Sem contar no fato de que, naquele momento, muitas mulheres que estavam se convertendo, muitas mulheres, inclusive prostitutas da época, e essas prostitutas, elas eram inteligentíssimas, elas conheciam muitas coisas culturais. E o que estava acontecendo muito ali na igreja? Elas estavam se levantando no meio do culto para combater, para dizer que não era assim como o pastor estava pregando, como a pregação estava sendo feita ali. Elas estavam se levantando para tumultuar o culto e dizendo, não é assim, eu não concordo, porque eu aprendi diferente, porque o estudo que eu já fiz não fala isso, né? E aí Paulo, nesse texto, ele fala assim, o seguinte, ele no verso 33, ele vai dizer que Deus não é Deus de confusão. Então, ele deixa bem claro que ele vai começar a dizer essas coisas para cessar a confusão no meio do culto. E aí ele vai dizer, no verso 34, que a mulher fique calada, mas não é no sentido de que ela não pode falar na igreja. Não é nisso. É no sentido de que ela fique restrita, mesmo que ela não concorde, mesmo que ela não ache que seja daquela maneira, que ela fique calada e se submeta e aprenda com o seu marido em casa. Ele fala assim, olha, não fica tumultuando o culto, não. Se você tiver dúvida, pergunta para o seu marido na hora que você chegar na sua casa. É isso que o apóstolo Paulo fala aqui. E aí no verso 40, ele é praticamente a mesma coisa que ele faz aqui, quando ele fala que ele não quer ser polêmico. Ele fala assim, ó, façam tudo com decência e ordem. Certo, gente? Então o apóstolo Paulo, ele vem tratando uma situação ali, quando ele fala que a mulher fique calada. Não é que a mulher não pode pregar na igreja ou exercer ministério, não é nada disso. Ele vem tratando uma situação que estava acontecendo ali. E o último texto, ele é muito parecido com esse texto de 1 Coríntios capítulo 14, mas esse texto de 1 Timóteo 2, ele é uma junção desses dois textos aqui. Por quê? Porque de 1 Coríntios 2, de 1 a 5, ele fala, do mesmo modo as mulheres aprendam em silêncio. Ele está dando uma complementação do que ele já falou lá em Coríntios. Ele está falando, gente, as mulheres, não fiquem tumultuando o culto. Sejam submissas e aprendam em silêncio. E aí ele está falando, olha, não é permitido que a mulher ensine. Mas não é no sentido de que, por exemplo, eu estou aqui, eu estou ensinando para você a palavra. Então eu estou errada, né? De acordo com o apóstolo Paulo, eu não deveria estar ocupando essa posição? Não. Ele vem dizendo no texto que a mulher não ensine, e aí ele complementa dizendo, e nem exerça autoridade sobre o marido. Ou seja, está de acordo com o que ele falou aqui em 1 Coríntios 11. Que é no sentido da a mulher querer se impor no seu ensinamento, de dizer que o marido está errado e que ela está certa porque ela aprendeu, porque ela fez a faculdade, porque ela fez o estudo, entendeu? É isso que ele está dizendo aqui, ó. Então, ele vem complementando tudo isso, dizendo, o problema da mulher não é ela fazer as coisas na igreja. O problema é que ela não pode ter um exercício de autoridade sobre o marido. É isso que não pode acontecer. Por exemplo, se isso aqui, quando ele fala que aprendem em silêncio,
não é permitido que a mulher ensine, ele estaria entrando em contradição com o texto de Tito, capítulo 2, do verso 4 ao 5. Porque lá em Tito 2, do 4 ao 5, ele mesmo diz que as mulheres ensinem as mais novas a serem boas esposas, a amarem seus maridos, nananana. Ele fala lá um monte de coisas que as mulheres deveriam ensinar as outras também. Então, como que num texto ele fala para não ensinar e no outro texto ele fala, não, agora vocês podem ensinar, mas é só as mulheres. Não é isso. Tá? Não é isso, gente. Então, para a gente poder resumir isso que eu falei e fechar. Qual que é a conclusão acerca da posição da geração eleita com relação ao pastorado feminino na igreja? Nós cremos nos 5 ministérios. Amém? Como já foi ensinado aqui. E nós não vamos limitar esses 5 ministérios apenas aos homens da igreja, de maneira nenhuma, porque o próprio Senhor diz que Ele deu, é Ele quem dá. Não é a gente que escolhe a pessoa. É o próprio Deus quem estabelece ela para aquela função, para aquele ministério. Amém? E a segunda situação é que nós cremos que o pastorado feminino, ele atua, mas debaixo de uma autoridade do marido, tá? Eu não sou pastora sozinha. O que nós não cremos, que é o que está de acordo com a palavra, de acordo com a palavra, não existe pastorado feminino como bispo da igreja. Não existe. Sinto muito. A gente sabe de muitas mulheres que se intitulam apóstolas, bispas e nananã, né? Mas de acordo com a palavra de Deus, elas não podem ocupar essa posição de pastoras, de bispas, de apóstolas, como sendo o governo da igreja, porque a este governo Deus deu exclusivamente sim aos homens. Ele deixa bem claro na palavra dele. Amém? Glória a Deus. O que acontece é que as pastoras da geração eleita, elas exercerão o seu ministério debaixo da autoridade do seu esposo, do seu marido, do cabeça delas. Isso é bíblico. Amém? Amém, amados? Então, assim, é o que biblicamente nós estamos respaldados pela palavra em afirmar que realmente pastora no cargo de bispo da igreja, você não encontra nenhum respaldo bíblico, nem no Antigo, nem no Novo Testamento para isso. Tá? Por exemplo, eu sou pastora juntamente com o meu esposo. Eu tenho a plena consciência de que o meu ministério está debaixo da autoridade dele. Eu só ensino aqui o que ele me ordena, o que ele concorda que eu ensine. Eu não falo nada que ele não tenha conhecimento do que eu vou falar. Então está tudo debaixo da autoridade dele. E eu tenho a plena consciência que, por exemplo, se um dia acontecer algo com ele, eu não tenho autorização de Deus para assumir o cargo de bispo da igreja. Eu tenho que me retirar para que um outro casal assuma a igreja como sendo o pastor masculino mesmo da igreja, porque eu não tenho condição de ser bispa da igreja, porque o Senhor não compete a mim esta função. Mas eu exerço o ministério pastoral debaixo da cobertura do meu esposo, porque nós cremos nisso, que as mulheres foram chamadas sim para serem pastoras dentro dos 5 ministérios, do ministério pastoral, debaixo da coordenação do seu marido, que é o cabeça delas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quero chamar aqui meu digníssimo. Glória a Deus. Desculpa ter... Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos. As pastoras, as diaconisas na comunidade evangélica Geração Eleita são igualmente ungidas com seus maridos, ordenadas com seus maridos, da mesma forma que derramamos óleo sobre a cabeça do homem para ordená-lo pastor, ou diácono, ou obreiro,
nós também fazemos na cabeça das mulheres. Por quê, querido? Nós temos um entendimento. Eu sou pastor da igreja, mas existem coisas na nossa vida que não pode ser, não tem como separar. Nós temos 3 filhos e os nossos filhos, eles são nossos, eles não são só meus filhos ou só filhos dela. Eles são nossos filhos, não tem como separar a paternidade. A palavra de Deus diz que quando nós nos casamos, nós deixamos de ser 2 e passamos a ser uma só carne. Amém? Então, assim, eu sou um com ela no ministério, eu sou um com ela como pais, eu sou um com ela em relação a todas as coisas. Eu sei que o meu ministério, ele não seria o mesmo sem ela, assim como ela sabe que o ministério dela não seria o mesmo sem o meu ministério. Então somos um, por isso, nesse entendimento nós ordenamos, nós ungimos, nós fazemos o que tem que ser feito de acordo com a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Quero pedir perdão para você por termos passado do horário, mas, querido, em nome de Jesus, não se apresse a sair da presença de Deus, porque na presença de Deus nós não perdemos, nós só ganhamos. Amém? Vamos orar, encerrando. Quero que você feche os teus olhos. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado pela graça, pela misericórdia que o Senhor, ó Deus, ministrou nas nossas vidas. Oh, meu Deus, no nome de Jesus, ó Pai, derrama sobre nós, ó Deus, a tua unção. Pega todo esse ensinamento, Pai. Pega todo, ó Deus, ó Pai, esse alimento que nós recebemos hoje. E no nome de Jesus, transforma a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Coloca-nos no lugar certo, Pai. Em nome de Jesus, eis-nos aqui e usa-nos, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Quero abençoar a vida do meu irmão, da minha irmã, sua casa, sua família, meu Deus, no nome de Jesus. Pai, que o Senhor seja glorificado na vida dele, que ele, ó Deus, receba boas notícias nesses dias. Também como igreja, nos colocamos, ó Deus, na brecha pela nossa nação. Oramos, ó Deus, pelo nosso presidente da República. Abençoamos sua vida, sua casa, sua família. Abençoamos, ó Deus, o nosso governador aqui no Mato Grosso. Abençoamos, ó Deus, o nosso prefeito, ó Deus, aqui, ó Deus, em Cuiabá. A prefeita de Jaciara também. Nós oramos por ela, abençoamos. Abençoamos o Brasil de uma forma geral. Ó Deus, os outros governadores, os outros prefeitos de capitais e de municípios. Deus, estende tuas mãos. Oramos para que o Senhor traga luz sobre a nossa nação. Pai, não deixa o culpado ser, ó Deus, inocente, nem o inocente ser culpado, Pai. Traga luz sobre o Brasil, meu Pai, em todos os segmentos da nossa sociedade, meu Deus, inclusive a igreja, Pai. Traga luz, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus. Fortalece a igreja verdadeira no Brasil, Pai. Aquela que foi construída na rocha, aquela que está sendo construída, edificada na rocha. No nome do Senhor Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, continua conosco, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém, querido. Eu quero mais uma vez te agradecer pela tua participação, a participação da tua família. Deus te abençoe. Quero só te lembrar que quinta-feira, 7h30 da noite, nós estaremos de volta somente pela internet, com o culto Gerando Fé. Amém? Culto Gerando Fé. 7h30 da noite, vai ser uma bênção de Deus que você e a sua família esteja participando conosco no nome de Jesus. Amém? Querido, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te traga boas notícias, que o Senhor te surpreenda nesses dias, em nome de Jesus. Amém? Grande abraço, em nome de Jesus.
almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo, alegria, eu posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Num dia lindo, almejo eu